Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast sobre esperança e fé, Hope Hour. Boa noite, Tani. Boa noite, Rafa. Boa noite, gente que nos acompanha. Para quem não me conhece, sou a Tani, né? E é muito bom estar aqui. Nós estamos muito felizes com o que nós estamos vivendo ao longo desse pouquíssimo tempo, né? Para mim que já tinha um tempão, mas como que o nosso tempo é diferente do de Deus, né? Mas estamos vendo algo incrível com esse podcast, por isso que você não pode deixar de compartilhar. Às vezes a pessoa que trabalha do seu lado todos os dias precisa ouvir a história de hoje. Então compartilhe, mande no WhatsApp, não fique segurando esse poder que é a esperança quando ela é depositada no Senhor. E aproveitando isso, desejar boa noite pro meu amigo Marcos. Boa noite pessoal. Muito bom estar aqui com vocês e uma alegria, né? O Hope tem alcançado muitas pessoas e levado esperança. Sim. Isso também graças aos nossos patrocinadores, Verdade. Né? Nós temos aí a IDX Data Center, a menor latência do Brasil, né? Nós estamos aqui em Palmas, a IDX está aqui em Palmas, então o acesso vai ser muito rápido. Procura o pessoal da IDX, você que quer hospedar seu servidor, você que precisa desse serviço de data center, procura eles. Você aqui de Palmas, também temos a Dom Virgílio, que é a nossa patrocinadora, inclusive nós estamos aqui satisfeitíssimos, nos deliciamos na pizza deles, é uma delícia. E você que vai vir a Palmas, quando vier também, já sabe onde vai. É na Dom Virgílio Pizzaria. E que alegria estar aqui com vocês. E fala também que se você quiser nos patrocinar, quiser abençoar esse programa, entre em contato com a gente. Deixa uma mensagem e participa Deixa Deus te usar. Seja um abençoador disso. Isso aí. Bom, agora vamos para a parte importante, né? Que é apresentar a nossa convidada, Fabiana Oliveira. Seja muito bem-vinda, Fabi. Bem-vinda. É uma alegria ter você aqui. Como é que nós recebemos, né, os testemunhos que nós trazemos até o Hope Hour? Por indicação, pessoas que nos procuram, que nos contam histórias. E a sua história, nós ficamos sabendo muito antes de conhecer você. Isso é uma bênção, né? Quando você é referenciado pelo testemunho de vida. Eu acho isso muito bonito. E seja muito bem-vinda, Fabi. Obrigada. É uma alegria estar aqui. Eu penso que o fato de viver, de poder andar, é uma bênção na minha vida todos os dias. Eu louvo a Deus. E o fato de poder abrir minha boca para falar daquilo que Ele tem feito na minha vida, né? E, com certeza, muitas pessoas que sabem da minha história, elas têm esperança. Então, é muito bom estar aqui, ainda mais porque o tema de vocês é exatamente, né, a hora da esperança. É muito bom. Exatamente. E, Fabi, falando em tema, o seu episódio é um tema bem legal que eu acho que a gente queria muito abordar isso, que é sobre a esperança e os diagnósticos difíceis. Conta pra gente, eu sei que um dia você passou por isso, por um diagnóstico difícil. Conta pra gente como é que foi isso. Você que é professora, né? Então, assim, uma pessoa pioneira, né? Aqui em Palmas, Ouvimos dela. Já ensinou muitas pessoas aqui. Conta pra gente quando foi esse momento que você teve esse diagnóstico difícil, que a sua vida foi mudada. Como vocês comentaram, eu lecionava, eu sou servidora pública desde quando começou Palmas, tanto no município como no estado, também na UBRA, no Pequeno Girassol, logo no começo. Então, assim, a minha vida era um corre-corre e totalmente voltada para a educação, procurando me aprimorar sempre, fazer o melhor. Né? Eu fico muito feliz, porque aonde eu vou em Palmas, tem alguém que me conhece, às vezes eu nem conheço. Eu confesso que tem alguns alunos que olham para mim, professora, teacher, como que vai? Porque eu era professora de inglês. Os meninos que cresceram. E eu fico muito feliz, né? E principalmente porque muitos sabem da história e muitos pensam assim, nossa, ela deve estar muito fraquinha, muito debilitada, mas eu louvo a Deus que tudo passou e Deus cuidou de mim todo o tempo, né? Então, realmente, é muita esperança que nós temos que ter em Deus. Eu vivia no meu dia a dia, correndo, muito, cuidando de casa, das coisas da igreja, da escola, né? E
sentindo algumas dores, não parei para prestar atenção no meu corpo, até que um dia realmente eu fui parada e o médico falou: você tem que fazer uma cirurgia porque você está com uma tendinite, né? E realmente houve quebra dos tendões. E é comum, principalmente para quem é professor. E realmente eu fiz a cirurgia e, em seguida, seriam as fisioterapias, mas aí tudo piorou. Foi quando foi descoberto um tumor na coluna cervical. E, nessa época, eu não fiquei sabendo, porque a coisa foi muito grave, muito rápido, tudo muito urgente, e minha família resolveu cuidar de mim sem que levasse aquela realidade, para que eu não levasse um susto, né? E... Então, eles acabaram. Você, na verdade, passou por vários estágios de acompanhamento médico sem saber o que estava acontecendo, sim, não é isso? Sim. Durante praticamente 50 dias, eu fiquei internada entre 2 hospitais de Palmas, fui para um, depois para outro. E, naquele meio tempo, eu não entendia por que não fazia a segunda cirurgia, né? Porque disseram que seria uma cirurgia que iria resolver. E eu achava assim: pronto, vai fazer a cirurgia, vai dar tudo certo, eu vou embora, vai estar normal. E aí foi um grande engano. Foi quando começou tudo. E a minha vida, eu passei a conviver com vários médicos, com várias pessoas com câncer, várias situações. E foi aí que Deus falou para mim que Ele não iria me deixar. E eu lembrei que, naquela época, que em 2005, Deus havia falado para mim que eu iria cuidar de pessoas com problemas de saúde e com câncer. E Deus falou para eu estar indo, isso foi num sonho, procurar pessoas no hospital de câncer. Eu conversei com o pastor, falei: isso deve ser coisa da minha cabeça, não é? Ele falou: não, você providencia e obedecer. E eu lembro que o Padre Lúcio era aqui perto do Espaço Cultural. E aí eu comecei a procurar e visitar, mas eu sem entender. Bom, eu sou da educação, estou cuidando de jovens e crianças, adolescentes, por que eu tenho que... Nada a ver, né? Não tem nada a ver. E eu fui. E comecei também... Isso, perdão, desculpa te interromper, mas isso 7 anos antes de você bem adoecer. Antes, exatamente. Aí, nessa época, eu questionei a Deus: por que eu estou aqui nesse hospital se o Senhor falou para eu ir? E aí ele falou: eu só estou te treinando. Eu não entendi, só estou te treinando. E, a partir dali, realmente foi feita uma cirurgia em pouco tempo, a cervicotomia. Menos de 2 meses, foram 2 cirurgias. E eu, sem saber, saí do hospital, achei que minha vida ficaria normal. Foi quando vi que alguns médicos não queriam continuar ali com o tratamento e tal. Eu procurava, fui até em Goiânia, e o médico de lá falou: você volta e cuida, procura quem realmente fez sua cirurgia. E até que um dia, esse médico falou para mim: o seu caso é realmente de paraplegia ou morte. Ele foi bem claro, os 2 médicos, né? O médico da equipe do cabeça e pescoço, o neurocirurgião. Os 2 falaram em tempos diferentes, mas eles falaram: vamos fazer outra cirurgia e corre esse risco. E o outro falou: eu não faria, eu iria embora de Palmas. Foi aí que eu acordei para a possibilidade de... Aí acordei, pisei no chão, falei: meu Deus, o negócio é sério. Não, e além do diagnóstico difícil, ainda ficou aquela dúvida: ou você escolhe uma vida ali limitada, vegetando, né? ou Ou morrer. a morte. Foi tão sério no dia que esse homem falou comigo que eu estava com meu filho, e nessa época ele tinha só 12 anos. Uma criança. E aí eu levei um susto, eu falei assim: meu Deus, né? O chão abriu literalmente, assim. Eu falei: meu Deus, eu não estou vivendo isso. Mas, assim, durante o tempo que eu estava ali naquele hospital, e nessa época, eu mantive ali aquela fala com Deus e o relacionamento com Ele, aquilo que eu sempre ensinava, falava, levava para a sala de aula, para os meus colegas, para as pessoas com quem eu convivia ali na secretaria, que a gente precisava ter fé, que tudo vai dar certo. Então, literalmente, eu comecei a ver aquilo na prática,
Então, eu não podia fugir daquilo que eu tanto ensinei, que era ter fé naquilo que Deus estava falando comigo. Naquela época, Deus falou claramente: você não vai morrer. Isso é para glorificar o meu nome. Isso é para realmente glória do meu nome. Né? E até Deus mostrou para mim sobre aquele homem que as pessoas perguntavam: o que aconteceu com ele? Está em pecado? Os pais pecaram. Os pais pecaram? O que está acontecendo? E ele falou: não, é para glorificar o meu nome. E Deus me deu assim visões naquele hospital de pessoas que oravam por mim em vários lugares do país e até fora do país. Mostrou assim que não era apenas uma cura física, mas o amor dele estava sendo derramado na minha vida naquele momento de modo tão sobrenatural que todas as rejeições que eu vivi até ali eu ia esquecer. E por incrível que pareça, naqueles dias ali, eu perdoei e nunca mais eu me lembrei. E, assim, claro, a gente tem que todos os dias levantar e insistir e dizer: eu não fui rejeitada, eu não fui abandonada, cada um tem a sua história, e realmente não deixar que aconteça novamente. Mas houve uma cura emocional. Foi além. Uma cura de dentro para fora, né? De dentro para fora, né? Eu Uma costumo cura que... dizer, quando eu estou lá nos hospitais, quando eu estou em Barretos, por exemplo, que muita gente reclama do meu lado. Né? Encontrei outro dia um senhor lá reclamando bastante, 5 horas de viagem de distância da casa dele para o hospital, e ele deixou o gado, as aves, não sei o quê, a fazenda. Aí eu falei para ele: o senhor sabe por que o senhor está aqui? Não é só por causa da sua doença, não é por causa da próstata. É para o senhor entender e confiar que a fazenda Deus está cuidando. Porque eu deixei um filho em casa, a 1.300 quilômetros. E eu estou confiando. Então, muitas vezes, quando a gente passa por uma situação, principalmente uma doença ou algo muito grave, Deus está querendo nos tratar ali de alguma coisa. Na minha vida, eu tenho certeza que Deus está tratando a questão da confiança em Deus. Dependência dele. Dependência total em Deus. Muitas vezes vem a depressão, a angústia e tantas outras doenças que têm acontecido porque as pessoas não têm confiado somente nele. Confia em várias coisas. Outra coisa é saber esperar. Né? Eu era muito imediatista. Pensa numa pessoa fast food, no micro-ondas. Tinha que ser correndo, criava filho. Vamos, corre que eu estou atrasada. E Deus me parou, Você literalmente. se vê numa situação onde foge completamente o seu controle, né? Totalmente. Desde o tratamento, a condução. Fabi, fala pra gente um pouquinho como é que era a sua cabeça, porque eu imagino assim, né? Como homem, jovem, produtivo, e muitas vezes vendo até os meus pacientes isso, a repercussão de como isso é intenso para eles. Uma pessoa que é uma professora, bem-sucedida na sua área, dando aula, ensinando as pessoas, e de repente, assim, de uma forma muito abrupta, se vê parada, limitada. O que passava na sua cabeça nesse momento? Assim, quais eram os pensamentos? O que vinha na sua cabeça? E agora, né? O que vai acontecer? Como tudo muda tão rápido? É interessante essa pergunta, Rafa, porque na hora que eu me vi ali, eu estou falando assim que eu confiei em Deus, eu acreditei que Ele estava ali pertinho de mim, que Ele falava comigo que nada do que estava sendo falado iria acontecer, que eu não iria morrer, que eu iria cuidar do meu filho. Mas, como ser humano, muitas vezes a gente desaba. E quando eu caí na realidade, que eu me vi deitada, praticamente ali, parada naquela cama, esperando uma cirurgia que nunca acontecia, eu não sabia exatamente o que ia acontecer. E depois que eu soube que o chão abriu, foi assim, muito difícil. Foi muito difícil. Eu chorei muito diante de Deus, né? E, por incrível que pareça, houve uma força sobrenatural dentro de mim, e o medo que eu tinha de sair para fora, para outro estado, para procurar saber se eu iria morrer ou não, porque eu só tinha esse diagnóstico.
E para ter certeza que eu iria continuar cuidando do meu filho, veio uma força. Teve o medo, teve um momento do choro, da angústia, do desespero, mas a força que Deus colocou dentro de mim foi tão sobrenatural que eu enfrentei com muita naturalidade. Ao chegar ali naquele hospital, eu sabia que Deus estava me levando para falar algo com a Fabiana e para transformar a Fabiana numa pessoa com muito mais força e fé. Então, eu não titubeei, como dizem, né? Eu não fiquei com medo, não desesperei, apesar de toda a circunstância, de ver tanta gente assim, em situação tão debilitada e difícil, principalmente nessa região que é onde eu fui, o pavilhão Cabeça e Pescoço. Cabeça e pescoço, né? É uma situação que eu passei os primeiros meses ali em São Paulo. Eu não dormia direito, eu só tinha pesadelo, porque eu via direto os rostos. Costuma ser cânceres muito agressivos, né? Exato. Os cânceres de cabeça e pescoço têm uma mortalidade alta. Exato. E mesmo as cirurgias são cirurgias muito profundas, costumam deixar sequelas, algumas pessoas perdem mandíbula, enfim, outras perdem parte da face. Então, realmente são pacientes que passam por muita coisa. E você naquele pavilhão, né? Exato. Olhando tudo aquilo e tentando manter a esperança mesmo contra as estatísticas, né? Exato. Então, assim, até mesmo o próprio hospital, eles fazem tudo. Quando tem o nome Hospital de Amor, é porque, de fato, é muito amor. Eles fazem tudo para a gente ficar bem. Até mesmo eles, eu percebia que alguma coisa intrinsecamente dizia assim, será pouco tempo. Mas era o contrário do que Deus dizia. Como na primeira consulta pós-análise da lâmina da biópsia, o médico falou para mim, nós vamos fazer o possível para a senhora ter dias muito bons. A gente vai cuidar da melhor forma. E eu olhei para ele e falei assim, como assim? Eu não vou morrer? Agora não. Deus falou para mim que eu não vou morrer. Não é religiosidade, doutor, não é igreja, não é nada disso. Deus conversou comigo, o senhor entendeu? E ele falou, tá bom, tá bom. E hoje ele conversa comigo, como a gente teve uma consulta online em março, e ele fala, como é bom, dona Fabiana, ver a senhora. A senhora sempre charmosa, bonita e tal, e tá viva. E está andando. Aí eu falo, o senhor lembra daquele dia que eu falei que Deus falou comigo? Eu tinha convicção disso. Então, cada vez que eu estava ali, em várias esperas, muitas horas esperando, não tinha como fugir. Rafael procurava saber, Deus, o que é que o senhor quer comigo aqui? E ele falava, as coisas já estão acontecendo e você não percebeu. Por quê? Em 2015 eu fui para lá, janeiro. Em outubro de 2014, eu me tornei voluntária de lá, do hospital. E aí todas as ações do hospital eu faço parte. Mas o melhor de tudo é que Deus colocou no meu coração assim, uma dedicação tão grande que qualquer pessoa que me procura para saber de todos os procedimentos, como chegar lá, o que fazer, de que maneira que vai, tudo eu oriento com tanto amor, porque eu sei da dificuldade que foi chegar ali. Eu fiquei de outubro a janeiro tentando ir. E ninguém me orientava especificamente, faz isso, faz aquilo, tem essa forma, pela lei existe tais direitos. Ninguém me disse nada. Ou seja, hoje você sinaliza um caminho que você teve que desbravar. Não só sinalizo, como encaminho pessoas através do grupo de voluntários, né, que eu faço parte. Então, é assim, nós somos vários voluntários, as pessoas nos procuram e falam, essa semana mesmo teve uma pessoa do interior do Tocantins com câncer na garganta. Aí, na cidade dela, tem uma pessoa que me conhece, que me conheceu em Barretos. Aí falou, como fazer, Fabiana? Aí eu oriento, encaminho todos os documentos necessários, entrego para ela todos
as orientações e o número da pessoa, que é a coordenadora do grupo, para encaminhá-la. Não só essa pessoa, mas já foi gente da Bahia, através de mim, já foi gente de Aracaju, 3 pessoas, que não tem o grupo, porque o grupo, aonde tem o grupo, nós não podemos encaminhar. Mas se lá na sua cidade adoeceu alguém e nos procurou, nós podemos estar encaminhando também. E são pessoas que às vezes eu nem conheço, e são várias pessoas que me têm como um referencial. Essa pessoa vai ajudar. Aí eu entendi o chamado, eu entendi o sonho, eu entendi Deus falando claramente que o meu propósito mudaria e que eu iria viver para ser bênção na vida de outras pessoas. Por isso que eu amo assim ajudar o hospital de várias maneiras, né? Não só encaminhar, mas assim difundir, falar. Eu nem deveria estar falando sobre esse projeto, mas assim, um dia eu estava lá conversando com Deus. E aí eu peguei um daqueles papéis que ficam lá, né, para estar sugerindo algumas coisas para o hospital e tal. E aí eu lembro que o Espírito Santo de Deus falou assim: você não vai escrever aí. Você vai escrever um livro para disseminar esse hospital, para abençoar o hospital. O livro não é para você, o dinheiro não é seu. E para ajudar pessoas que vão estar com câncer, com a sua história e a história de outras pessoas. Estou terminando o livro, tenho depoimento de várias pessoas, adolescentes, adultos, homens, mulheres, sabe, que tiveram câncer, que ficaram curados. Infelizmente, tem história de pessoas que também se foram. Né? Durante esses anos todos, eu conheço gente de várias partes do país. Eu tenho amigos de vários estados. Gente, até da Venezuela, pensa assim. E nesse meio... Abriu seus horizontes. Abriu, né? Interessante. E aí tem gente que todos os dias eu estou ali falando, você não pode pensar dessa forma. Ontem tem uma senhora, ela não vai se importar se eu falar o nome dela aqui, Suzana, 72 anos, eu conheci há 2 anos em Barretos. No dia que o marido dela faleceu, um ano após, ela descobriu um câncer e ela está com metástase. E todos os dias ela entra em contato comigo, todos os dias eu ajudo, né? Procuro fazer da melhor forma. Já coincidiu de eu estar lá, ela não tem ninguém, eu estar ali como acompanhante dela, né? Então, essa oportunidade eu não procurei. E não é algo que faz assim, eu quero ir porque eu quero... Sabe, faz bem para mim. Não, é porque Deus acaba levantando pessoas para isso. Mas, infelizmente, também tem aqueles que Deus chamou. Né? E dói, e é triste. Agora, por exemplo, essa semana tem uma pessoa de 36 anos que, infelizmente, faleceu. Uma leucemia. Né? Uma leucemia que, no caso dele, deu metástase. E são várias crianças e vários adolescentes. E eu não entendia. Eu entrava em crise mesmo, em choro. Sabe o que eu achei né? interessante, Fabiana? Assim, você falou ainda porque você começou a ter contato com essas pessoas e começou a compartilhar com elas, né? Essa história é bem bacana. Mas quando você falou que quando o chão se abriu, o medo tomou conta do teu coração, você viu que o sobrenatural de Deus realmente se manifestou, né? E de dentro para fora, você teve essa força para desbravar e para hoje ser essa voluntária. Hoje, eu sei que as pessoas que vão estar assistindo, que estão passando também por essa mesma situação, e até uma estatística, eu já ouvi, eu não sou da área, né, da saúde, mas recentemente eu perdi a minha madrinha, que ela também foi para Barretos, passou por esse processo todo, mas... O que eu percebo, às vezes, é que o emocional, o psicológico, né, a falta de depositar a nossa esperança no Senhor e crer, né? Claro que tem casos, uns o Senhor chama, enfim, Sim. Ele que tem um controle Sim. de tudo isso. Mas, às vezes, o que acaba é realmente com as forças, né, e com a esperança que é perdida, é porque o emocional das pessoas vão diluindo, né? Então, assim, isso eu vi você contando de um ambiente de medo se tornar um ambiente sobrenatural e começar a jorrar vida, não só de você para você, mas para os outros, de hoje você ser essa porta-voz. Então, assim, para quem tá passando por isso, você compartilharia o quê? Você falaria o quê para ela?
Ou você tem liberdade de falar algo nesse sentido? O tempo todo. Às vezes eu fico me perguntando como passar por tudo isso que eu tenho passado. Porque nesse meio tempo, diante de tudo que aconteceu, aconteceram outras coisas também. Eu perdi a minha mãe para o Covid, a minha mãe biológica, o ano retrasado. Meu pai faleceu em 2019. Uma pessoa que eu amo muito, 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 teve câncer. Eu acabei levando para Barretos também. E aí eu dizia, bom, eu não estou entendendo, mas o que você falou foi o detalhe. A confiança de que Deus nunca me abandonou. Estava ali comigo. Isso me deu força. E eu só entendo isso. E eu vejo isso quando eu percebo, conheço, vejo e acompanhei mães que perderam seus filhos para o câncer. É uma dor horrível. Eu visitava o Hospital Infanto-Juvenil em Barretos e muita gente pedia para eu ir orar pelas pessoas e eu ia, às vezes, orar para as crianças. E eu saía arrasada. Eu saía de lá, chorava muito. E eu não entendia. E eu questionava para Deus. Por quê? O que essa criança fez? Deus, o que aconteceu? E um dia Deus falou para mim, Jó não questionou. Ele disse, eu vim para esse mundo, da mesma forma eu vou voltar. Quem é que cuida da criança? Quem é o dono da criança? E da tua vida, da sua madrinha? É Deus. Então a gente vem com um propósito, cumpre o propósito e vai embora ficar com Deus. Isso para mim foi o suficiente. Incrível. Eu entendi. Então eu venho, faço parte, faço da melhor forma para Deus o que Ele quer que eu faça. Por isso que quando alguém vem a mim, seja quem for, às vezes eu nem sei quem é a pessoa. Fabiana, minha mãezinha está mal no hospital tal, assim, assado, o que você acha que eu devo fazer? E nem médica eu sou, nem sou da área da saúde. Mas pelas experiências, pelo que eu tenho visto, pelo que Deus orienta, eu posso dar luz para aquela pessoa, ser uma luz ali. E depois eu vejo muitos agradecendo. É claro, tem muitos também que são ingratos, nem lembro de agradecer. Mas isso faz parte, né? Jesus passou por isso também, né? Jesus. 90% de ingratidão, né? Mas o que enche meu coração assim, de força, de alegria, é saber que eu estou sendo luz na vida dessas pessoas. Curada para curar. Né? Curada para curar. E eu não entendia. E eu chorava lá no hospital e dizia, Deus, o que eu estou fazendo? Né? E aí, quando eu estou lá escrevendo o livro, que eu conto a história do Gabriel, da Sandra, da minha amiga Reila e de tantas pessoas. E eu choro tanto e eu vejo assim, Deus, o Senhor curou essas pessoas. O Senhor pode curar outras pessoas. Amém. Tanta gente que vai ler esse livro, tanta gente que vai ouvir a gente aqui e vai dizer assim, Deus existe. Deus pode, se Ele colocar a mão existe dele... Existe esperança, né? Existe esperança. E a esperança, ela pode ser e deve ser um dos instrumentos de cura. É verdade. Né? Verdade? É verdade. Porque muitas vezes, quando você não alcança a cura física, porque isso acontece, em alguns casos, você tem o seu coração curado. É verdade. Né? Eu já vi, como médico, eu já vi muitas histórias assim, como a enfermidade muitas vezes molda uma pessoa que tem suas relações refeitas, seus vínculos refeitos, que emana perdão, como você falou também sobre as suas rejeições, né? Você naquele momento se sentiu tão amada através do amor de Deus e de outras pessoas que isso curou as suas feridas de rejeição passadas. Isso é muito precioso. Eu acho que o difícil, né, Fabi, é encontrar a beleza desse processo, que apesar de ser tão duro e tão difícil, você é a prova viva de que ele consegue ser bonito também, né? Pode ser. E é interessante quando eu vou para Barretos, que eu vou sabendo assim que eu posso não encontrar ninguém ali, mas quando as pessoas me encontram, falam assim, que bom te ver, porque há esperança. Muita gente
Quando eu chego, viva, né? uma prova viva, muita gente de vários estados. As pessoas falam: nossa, Fabiana, é tão bom te ver. Mas que bom. Agora, com relação ao que vocês falaram aí, é um momento tão delicado, tão difícil. E muitas vezes, mesmo nesses momentos, essas pessoas que passam por um momento tão delicado, elas também recebem crítica, elas também ficam sendo julgadas, né? Por algum motivo, também foi tão ruim a pessoa que, olha aí. E a gente não pode fazer isso, porque a gente não sabe o dia de amanhã, e o câncer vem para todas as pessoas, independente de classe social, independente de qualquer coisa. Independente do câncer, a gente não deve julgar, porque só quem julga é Deus. Ele é o único justo juiz, né? Outra coisa é saber lidar com as pessoas com câncer, porque alguns falam assim: não, vai passar. Você está passando por isso, fulano fez isso, está pior que você. Nunca comparar. A dor que você está passando, que alguém está passando, ela é única. Nunca comparar. Nunca dizer assim: vai passar, como se aquilo fosse tão pequeno. Não deve acontecer isso. Toda dor deve ser acolhida, né? É muito dolorido. E como dor, é necessário acolher, né? Então, nesse processo, não só parentes, né, familiares, mas amigos, pessoas que estão próximas a pessoas, não só com câncer, mas tantas outras situações, né, depressão e tantas coisas, é necessário que haja mais amor, empatia, cuidado. É necessário que as pessoas deixem o julgar, a crítica. O seu achismo, né? O que mais tem hoje em dia é achar que aconteceu isso, por isso, e a lógica não é bem uma matemática. Querer explicar, muitas vezes, diagnóstico, né? Exatamente. Você está assim porque não é nem momento disso, né? Exatamente. De encontrar uma causa. E, na verdade, Rafa, isso aí é algo que nós queremos tentar explicar, algo que é Deus que sabe de todas as coisas, né? Então, a gente não tem... É porque a gente tem um problema, até nós estávamos conversando da língua. Às vezes a gente fala coisas que têm poder para abençoar, para amaldiçoar. É verdade. Então, vamos usar a língua, a palavra, né? Verdade. O falar, o verbo, realmente para aquilo que é vida, né? E amor, cuidado, isso que você falou. Achei muito pertinente. É interessante isso que você falou, que foi nesse tempo que eu mais soube amar. E foi nesse tempo que mais eu vi o amor de Deus através das pessoas. Pessoas que eu nem imaginava se aproximaram de mim, e são assim pessoas que têm todo um cuidado durante todos esses anos. Pessoas que Deus colocou no meu coração para que eu amasse. Pessoas que eu nem conheço, nunca vi. Eu oro por elas todos os dias, elas estão ali na minha relação de oração, porque eu creio que é o amor de Deus através da minha vida. Com certeza. E gerado Entendeu? a duras custas, né, Fabi? A duras custas. Fabi, né? Eu queria te perguntar a respeito desse processo de como se lidar com a perda, né? Você compartilhou de pessoas que você perdeu durante esse processo aí, pessoas que você acompanhou, pessoas que você ajudou e que se foram. Às vezes eu tenho essa dificuldade também com as pessoas que a gente acompanha nos evangelismos e de repente teve morreram tantos ali, sabe? Pessoas que estavam ali na situação de rua e que num embate ali acabaram morrendo. Às vezes é difícil lidar com essa perda. E como foi esse processo para você de aprender a lidar com essas perdas? Com relação às crianças e os adolescentes, né, que eu fui orar ali e acompanhar e saber que o câncer ele era tão evasivo e acabava estudando sobre vários tipos de câncer e via que seria só um milagre e, de fato, a pessoa acabava morrendo. Eu ficava muito angustiada, mas Deus me mostrou que Ele tem um propósito diante daquelas crianças. E com relação aos adultos, muitos que eu acabava ficando muito próxima, muito amiga, às vezes não era nem ajudar, mas assim aquela amizade gostosa, e a pessoa morreu, ficou vazio. Veio uma tristeza. Eu estive em Barretos em fevereiro e tinha uma pessoa, Cristina,
Ela ia fazer uma cirurgia um dia depois e eu viria embora. E ela estava lá em Barretos, uma pessoa jovem, mais ou menos da minha idade. E com os filhos lá em Roraima ou em Manaus, bem longe. E muito alegre, uma pessoa muito gente boa. E nós nos encontramos lá nessa casa, né, na pousada, e nós demos muitas risadas, e foi aquela alegria, e eu falava, meu Deus, que cabelo lindo! Ah, não, esse cabelo aí, eu estou até com vergonha do meu, e a gente dava tanta risada, e ela, meu Deus, que bom te ver aqui! A Fabiana chegou na casa, chegou a alegria, chegou a vida e tal, e aquela coisa. E nós sorrimos bastante, não só ela, como outros também, e eu vim embora, e 3 dias depois eu soube que ela morreu. Foi muito, assim, não foi nem devido ao câncer, né? Ela estava com problema nos rins e, diante de tantas cirurgias, acabou que não aguentou. E foi muito triste. E eu chorei, eu senti, mas eu pensei, o legado dela ficou. A alegria da Cristina ficou. Uau. Aquela mulher de fé que estava ali ajudando o pastor o tempo todo com as crianças no culto, que a gente fica numa casa de apoio onde tem uma igreja. Esse legado ela deixou. Uau. Então, é necessário a gente pensar o que essas pessoas que você está amando, que eu amo, de repente elas se vão, elas vieram, mas elas deixaram alguma coisa boa. Vamos nos atentar para aquilo que elas deixaram de bom. E procurar sermos bons, apesar de que a gente não é nada bom. Né? Deus diz que é bom mesmo, só Deus. Mas procurarmos sermos bons também. Deixarmos um legado, né? Não só assim, vocês estão aqui, vocês estão criando um legado na vida de vocês. Isso é verdade. Vocês estão deixando. Mas assim, tem tanta gente que tem a vida tão vazia, que reclama de tudo, que critica tudo, que acha que realmente é bom e, na verdade, não está fazendo nada de bom para o ser humano. Então, fica a reflexão, né? O que, de fato, nós estamos fazendo, não só nessa área da saúde, para deixar algo de bom nesse mundo. Não é? Amém. Incrível. Fabi, você falando me recorre um versículo, uma passagem muito bonita que está em Isaías 61 e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. E versículo 3 diz assim: e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, e manto de louvor em vez de um espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantios do Senhor, para a manifestação da sua glória. Amém. Talvez você que nos assiste está vivendo agora um diagnóstico difícil na sua vida, na sua família, em pessoas que você ama ou conhece. Ou talvez você tenha andado também alheio a tudo isso, a essa dor de quantas pessoas que estão vivendo agora, né? Existe um chamado de Deus para as nossas vidas, para levar alegria, esperança, paz àqueles que se encontram tristes. E muitas vezes nós temos que passar por tudo isso, né, Fabi? Para reconhecer esse chamado de Deus, para trazer esperança e paz ao coração daqueles que precisam. Que Deus possa te abençoar, te direcionar, acalmar o seu coração e trazer também toda essa empatia e responsabilidade pela dor alheia. Queria fazer uma oração. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra, por essa história de esperança da Fabiana. Te agradecemos porque o Senhor é fiel e trouxe ela até aqui com essa mensagem de esperança e paz. Deus, que o Senhor possa acalentar os corações que estão sofrendo nessa hora. Amém. Corações que sofrem com diagnósticos difíceis, corações que sofrem com perdas de entes queridos, com enfermidade de pessoas próximas. Que o Senhor possa trazer, Senhor, paz, acalento, esperança e vida no Senhor.
Ó Pai, em nome de Jesus, nós oramos para que o Senhor esteja sobre nós, nos dando essa missão, esse comissionamento de abrandar sofrimentos, Senhor, de nos importar com aqueles que choram, Senhor, e de compartilhar, Deus, a palavra do Senhor para aqueles que precisam. Em nome de Jesus, oramos por aqueles que estão em hospitais, em clínicas, em casas de acolhimento, aqueles que estão, Senhor, desenganados, deprimidos, que a tua esperança alcance cada uma dessas pessoas através das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fabi, que história linda, assim, que história... Uau. A gente queria passar aqui 3 horas... Ia ter mais ouvindo, mas eu já tô te convidando de coração a voltar aqui e Volta contar, com o livro. voltar com o livro, para lançar o livro. Pro lançamento. Pronto. Muito obrigado. Responsabilidade vai convite. Hope Hour no lançamento desse livro Vai ser maravilhoso. legal, vai ser legal. Que Deus abençoe a sua vida, que você Amém. continue sendo essa sarça que queima sem se consumir, sinalizando esperança e vida nova para as pessoas. Exatamente. Muito obrigado mesmo. Amém. E eu fico assim agradecida e ao mesmo tempo convido vocês a serem também, né, parceiros nessa questão do voluntariado. Não só estar ali no hospital, mas são várias ações, né? O hospital está aqui no Tocantins. É um sonho, gente, vocês não imaginam a alegria, a emoção que é saber que esse hospital está aqui para abranger essa região toda, né, do Mato Piba, como falam, Maranhão, Tocantins, toda essa região aqui que vai lá para Barretos, sofre, tantas pessoas estão querendo que inaugure logo. Então, assim, vai ter muito trabalho e vai precisar de vocês também. Amém. Então, eu convido vocês, porque eu costumo dizer assim, tem 2 maneiras de a gente ir até o hospital de amor. Pelo amor ou pela dor. Eu conheci o hospital pela dor. Não é bom. Mas vocês que são jovens e tanta gente que está ouvindo a gente, né, que queira ser voluntário, que queira ajudar financeiramente, nossa, são todos bem-vindos. Tá? Convite feito, voluntarice, conheça essa obra, essa história linda, né? Porque o Hospital do Amor tem uma história linda. Tem toda uma história. E muito realmente bonita. vamos ajudar. É uma obra maravilhosa, é um convite maravilhoso e uma honra grande ter esse hospital aqui na nossa região. Certeza. Tânia, obrigado. Obrigada, Rafa. Obrigada, Fabi. Realmente a você. foi uma ativação aqui de esperança, né? Não só para nós que estamos aqui, mas para você que está nos assistindo. Obrigada, pessoal, por ficar até aí acompanhando. Obrigada, Marcos. Eu que agradeço aqui a sua presença, Fabi, a presença de vocês, amigos aqui, e dizer que a minha fé foi reativada, reavivada, e o meu coração transborda de esperança por te ver aqui, a prova viva do cuidado de Deus, a prova viva de que o nosso Deus continua curando, que Ele continua fazendo, né? E eu tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo, elas também têm recebido esse recado com a sua presença aqui no Hope. Muito obrigado. Obrigado a todos. Amém. Um grande abraço. Curta, Pessoal, compartilhe, nos siga nas redes. Um grande abraço, um abraço, gente. até a Até próxima. mais.